também, tá bom? Lembre-se de se inscrever no nosso canal, Desbravando as Escrituras, mandar sugestões, assistir, comentar ali, dar o seu like, porque é importante nós aprendermos mais a palavra do nosso Deus, não é verdade? Muito bem, seja muito bem-vindo mais uma vez. E eu quero dizer para você que está aí procurando uma igreja. Às vezes você se pergunta qual igreja eu devo procurar, ou qual igreja é a igreja que mais se aproxima do ideal de Deus. Você já se preocupou, já pensou sobre isso? Muito bem. Será que a Bíblia, de fato, ela nos deixa alguns detalhes que eu e você possamos entender que é fundamental para mim, para a sua compreensão do requisito que Deus deseja para o seu povo? Ou será que é simplesmente escolher uma igreja e pronto, já era? Você sabe que a igreja ela tem duas funções, e às vezes eu falo isso muito claro, né? A igreja é como um hospital. Ali você atende as pessoas, é isso? Ou você está atendendo as pessoas, ou as pessoas estão buscando cura. Se você está na igreja e já encontrou a paz que você precisa, você tem a função, a responsabilidade de levar essa paz que emana dos altos dos céus, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, Nadir, muito obrigado a cada um de vocês que estão aqui agora e vamos para a palavra de Deus e vamos entender a vontade do Senhor para mim e para a tua vida. A primeira coisa que você precisa entender a procurar uma igreja é qual é o fundamento desta igreja. E para isso, nada melhor do que deixar que a própria palavra de Deus responda para mim e para você, não é isso? Então vamos para a Bíblia, para o Novo Testamento. Vamos aqui, ó, o livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Olha só o que está escrito aqui. Abre a Bíblia, abre a palavra do Senhor, permita que nesse momento a palavra do Senhor te alcance por completo, tá bom? Olha só, o que o apóstolo diz aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. 1 Coríntios 3, versículo 11, olha só. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Muito bem, Paulo já está deixando claro que o fundamento da igreja é Jesus Cristo. Assim como no Antigo Testamento, 12 patriarcas foram escolhidos por Deus para levar essa mensagem de fé e esperança, sendo representante direto de Deus para a nação de Israel. Quando Jesus Cristo esteve aqui na terra criando o seu ministério, ele também escolheu 12 pessoas para que ficasse próximo dele, representando a igreja do Novo Testamento. Mas Cristo era o fundamento desta igreja e Cristo continuará sendo o fundamento dessa igreja. Cristo é tanto o fundador da igreja, o criador da igreja, como a própria razão da existência dessa igreja. Cristo é o fundador e o fundamento dessa igreja, tá bom? Então, que Deus continue conduzindo você a entender que a igreja de Deus ainda hoje, ela tem Cristo como o fundamento, a razão da existência. E você entende o que Paulo fala que Cristo, né? Cristo é tudo na vida dele. Ele fala que se for viver, ele vive para Cristo. E se morrer, ele morre em Cristo. Que de fato, se ele vive ou morre, Cristo é o centro da vida dele ali, tá bom? Então vamos abrir um pouco mais a palavra de Deus e vamos entender mais a vontade do Senhor. Então vamos comigo agora no livro de Efésios. Vamos lá no livro de Efésios. E aí nós vamos entender um pouco mais sobre a questão do fundamento da igreja, tá? Nós vamos aqui para o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 19 e o versículo 20. Abre comigo a tua Bíblia, meu amigo, vamos acompanhar. A questão hoje tem tantas religiões no mundo, qual a igreja que eu devo escolher para que melhor possa me conduzir até o céu? Lembrando para você que Jesus Cristo escolheu pessoas que representariam a igreja dele aqui, tanto no período em que ele viveu nessa terra, até mesmo quando ele subiu para o céu, houve e sempre haverá pessoas que vivem de acordo com a palavra do Senhor, e o desejo de Deus é que você nessa noite possa ter um encontro com esse povo que iria levar essa mensagem até o momento em que Cristo regressaria nas nuvens do céu para de fato viver e conviver com a sua igreja, tá bom? Então vamos lá? Maranata aí, nosso amigo Cléber Cardoso Moreira, que Deus te abençoe, meu amigo. Márcio, seja muito bem-vindo, irmã Sueli, que bom que você está aqui. Vamos ler o que está escrito aqui no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 19, versículo 20, olha só. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas,
sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito Santo. Amém? A primeira coisa que você precisa entender é que ao longo da Bíblia, o povo de Deus sempre foi tratado como peregrinos nessa terra. Nossa pátria não é aqui. O nosso mundo não é aqui. O nosso mundo é o que Deus está preparando para mim e para você. Portanto, nós somos estrangeiros nessa terra. Nós somos embaixador em nome de Cristo, levando para as pessoas o poder de reconciliar-se com Deus, o poder de retornar à família de Deus, o poder de ser adotado na família dos céus. Quando Cristo veio a essa terra, o livro de Evangelho de João, capítulo 1, lá descreve que Cristo veio a essa terra. Mas as pessoas não o aceitaram, mas todos quantos os aceitaram, deu o poder de serem feitos e chamados filhos de Deus. Amém? Então, aqui agora está dizendo para mim e para você que nós somos estrangeiros, somos peregrinos e que nós somos chamados para fazer parte da família de Deus, não é isso? E olha só que interessante, aqui no versículo 20, Cristo Jesus é a pedra angular, é o fundamento dos apóstolos aqui. A igreja, ela vive para representar Cristo, para seguir os passos de Jesus. A igreja respira Jesus Cristo. A igreja fala de Jesus Cristo. Quando você procurar uma igreja, vê se ela exalta a pessoa de Jesus Cristo. Vê se ela fala do poder transformador que Cristo opera. Muitas igrejas têm fugido desse ideal, têm fugido do ideal da Bíblia, mas a igreja verdadeira, ela teria esse compromisso de exaltar a pessoa de Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo em nós opera uma transformação. Só Cristo é capaz de poder tirar da vida de qualquer ser humano esse sofrimento, esse vazio. Só Cristo pode transformar o caráter das pessoas. Conheço tantas pessoas que eram viciados em qualquer tipo de vício, mas em Cristo encontrou uma razão para existir e superar o vício. Portanto, Cristo é a pessoa capaz de mudar a nossa vida. Cristo é o fundamento da igreja. É por isso que a Bíblia sempre mostra para mim e para você que Cristo é o fundamento. Se a sua igreja fala de outras pessoas e não de Cristo, você precisa olhar com carinho o que o texto está dizendo, porque Cristo é o fundador da igreja, tá bom? Então vamos aprender um pouco mais o que Deus está falando para mim e para você sobre as características da igreja que Ele teria ainda hoje no mundo. Precisamos viver de acordo com o assim diz o Senhor, tá bom? Então, olha só. Agora, aqui mesmo no livro de Efésios, nós vamos para o capítulo 5. Só virar uma página aí, talvez na sua Bíblia. Vamos para o capítulo 5. E qual é o desejo de Deus para a sua igreja? Qual é o desejo de Deus para a sua igreja? Você já sabe, então, que uma vez que você foi chamado, você ouviu a voz de Deus, você faz parte da família de Deus e Ele tem um desejo especial para a tua vida. Não é isso? Então, olha só qual é o desejo dele. Aqui no livro de Efésios, capítulo 5, lê comigo, por bondade, o versículo 27. Olha só o que a palavra de Deus diz. Para apresentar a si mesma, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Você entende por que eu e você precisamos de Cristo? Porque se nós alimentarmos a natureza pecaminosa, iremos ter mácula, culpa, pecado, seremos condenados, mas quando nós não chegamos de Cristo, toda a nossa culpa, toda a nossa mácula é lançada fora e em Cristo somos nova criatura. Quando nós nos colocamos na mão de Deus, Ele tira de nós o caráter pecaminoso e coloca em nós um caráter de justiça. É por isso que Ele dá as vestes, as vestes brancas representando a transformação. O desejo de Deus é que quando Ele regressar a esse mundo para levar os seus, eu e você possamos achar de forma sem mácula, sem pecado. E como é que nós fazemos isso? Todos os dias. A importância de procurar esse relacionamento com Cristo e dizer, Senhor, perdoa-nos e ajuda-nos a buscar a Tua vontade, fazer a Tua vontade. Muito bem? Então vamos continuar lendo agora um pouco mais a palavra do nosso Deus. Diz assim, agora eu quero dizer para você quais são as características da igreja remanescente, ou seja, a igreja que viveria nos últimos dias da história da humanidade. Aí eu pergunto para você, já estamos vivendo no final da história da humanidade, sim ou não? Será que esse mundo ainda vai muito além ou não? E você
Sabemos que esse mundo geme por causa do pecado da humanidade, não é isso? A terra toda sofre por causa da degradação do pecado que o homem causa para o planeta Terra, não é isso? Destruindo a natureza, destruindo a si mesmo. A terra toda está convulsionando como se fosse alguém que já não aguenta mais o que está acontecendo, não é verdade? Olha só quais são as características, meu amigo, da igreja verdadeira. Você quer saber quais são as características da igreja verdadeira? Qual é a identidade dessa igreja verdadeira? Quer saber? Você, quando quer descobrir se a pessoa de fato é quem ela diz é, você pega o RG dela e ali você confere, né? Você confere a foto, a digital e a data de nascimento para ver se tem essas características, não é isso? E a igreja de Deus, qual é a identidade dela? Você já sabe qual é a identidade da igreja verdadeira? A igreja de Deus? Não? Então venha comigo no livro de Apocalipse. Vamos abrir no capítulo 12, versículo 17, e juntos vamos aprender um pouco mais da vontade de Deus para as nossas vidas, tá bom? Vamos comigo, meu amigo? Abre aí a palavra de Deus, este é um momento importante. Estamos discutindo aqui sobre a característica da igreja remanescente, ou a igreja que viveria no final do tempo, não é isso? A palavra remanescente significa a sobra, o resto, o que foi apurado e sobrou. Qual é a característica da igreja que viveria nos finais do tempo? Diz assim, ó, Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Olha só. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes de sua descendência. Olha, restante, apareceu aqui, né, de sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar. Nesse momento, a palavra de Deus está dizendo que o remanescente, que a descendência dessa igreja verdadeira, que o dragão está, essa igreja já não existe mais, mas o descendente dela, ou seja, essa mulher é uma geração, e essa geração futura seria conhecida, os filhos dela seriam conhecidos. E quem seriam esses filhos da igreja verdadeira? Seria aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Portanto, aqui está um passo muito interessante para você encontrar a igreja verdadeira. Ela deve guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. Você sabe qual é o testemunho de Jesus? Está escrito no capítulo 19 de Apocalipse, que é o Espírito de profecia. Amém? Deus, porque na sua infinita graça e misericórdia, Ele não nos abandona. Pelo contrário, Ele entende a busca do povo dele por Ele, e agora Ele deixa essas dicas para que o povo possa encontrar, sabe aonde? Aqui, ó, na Bíblia, a palavra de Deus. Então fica fácil você encontrar, na verdade, é só você gastar tempo para ler a palavra do Senhor. Você entendeu aqui? Vamos descobrir, reforçar um pouco mais isso aqui. Vamos comigo agora no capítulo 14 do livro de Apocalipse. Vamos lá? Apocalipse capítulo 14, só que agora nós vamos ler o versículo 12, tá bom? Virou uma página aí, você já encontra, tá bom? Abriu aí? Tá com a palavra de Deus aberta? Então vamos lá? Olha só. Diz assim, ó. Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em quem, meu amigo? Responda para mim aí. A fé em quem? A fé em Jesus. Amém? Exatamente. Então, aqui está a identidade da igreja. A digital da igreja. O DNA da igreja, sabe quem é? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É fácil você perceber quando vive respeito por Cristo. Essa pessoa entende que ela tem a missão de interceder pelas pessoas e levar esse evangelho a outras pessoas. Essa é o DNA da igreja de Jesus Cristo. E você sabe qual é a identidade, a foto dessa identidade? Sabe qual é? A foto é os mandamentos de Deus. Exatamente. Ela tem os mandamentos de Deus. E você sabe quais são os mandamentos de Deus? Não? Não sabem? Muito bem, então escreve para mim, fala para mim onde que eu encontro os 10 mandamentos na Bíblia. Digita aí embaixo, eu quero que você responda para mim aí, tá bom? Onde nós encontramos os 10 mandamentos. E aí fica fácil para aqueles que não sabem poder aprender também. Então vamos ver se alguém responde aí para a gente rapidinho onde ficam os 10 mandamentos na Bíblia para que alguém possa procurar, tá bom? Muito bem. Então assim, qual é a característica dessa igreja? Mais uma vez, aqui em livro 14, versículo 12, diz: aqui está a presença dos santos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Exatamente. Que tem a fé em Jesus. Muito bem. Essa igreja, ela também teria uma mensagem diferente. Essa igreja apresentaria para o mundo
uma mensagem diferente que iria identificar ela como o povo de Deus. Aqui mesmo no livro de Apocalipse, capítulo 14, vamos ler o versículo 6 ao 7, mas depois você pode ler na sua casa até o versículo 11 aí, tá bom? Mas eu vou ler o 6 e o 7 para que a gente possa percorrer aí os outros versículos. Olha só, versículos 6 e 7 do capítulo 14. Vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Amém? Essa seria a mensagem do povo remanescente de Deus, ou a igreja que viveria no final do tempo. A igreja, ela iria ter um evangelho eterno para pregar a todas as pessoas, anunciar a todas as pessoas, independente em qualquer lugar que ela teria. Aqui já está dizendo para mim e para você que essa igreja seria um movimento mundial. Não seria uma igreja isolada, limitada a um país, a uma cidade, mas seria uma igreja que seria representada no mundo todo, levando a mensagem de Deus de fé e esperança, tá bom? E aqui você, nesse próprio versículo 2 e 7, você já tem aí uma característica muito interessante, porque aqui fala o seguinte, ó, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória. E você lembra que está escrito no livro de Eclesiastes, lá capítulo 13, versículo 14, mais ou menos ali, né? O dever de todo homem é temer a Deus e fazer o quê? Guardar os seus mandamentos, porque Deus há de trazer juízo sobre todas as obras, que sejam boas, que sejam más. Lembra disso? Se você não lembra, pode ler lá no capítulo 13 do livro de Eclesiastes, tá bom? Você vai aprender um pouco mais sobre isso. Aqui, mais uma vez, essa igreja, ela traz de novo ao conhecimento das pessoas a responsabilidade de que um dia elas vão se comparecer diante do tribunal de Deus. E o mais interessante é que aqui no versículo 7 do capítulo 14, fala que ela chama as pessoas para adorar aquele que fez o quê? Que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É interessante você notar que essa mesma linha, essa mesma conotação, essa repetição dessas palavras aparece somente em um mandamento na Bíblia. E você sabe qual é esse mandamento que aparece? Não? É importante você saber disso. O povo de Deus ia entender, através desses versículos aqui, quando lê, ia já lembrar o que esse versículo aqui lembra. Você não lembra? Não? Então vamos voltar ao seguinte. Vamos no livro de Êxodo, capítulo 20. Esse deixa marcado aqui em Apocalipse, tá bom? Vamos no livro do Êxodo, capítulo 20. E aí nós vamos entender quando as pessoas lessem o que ia vir à mente deles, tá bom? Olha, livro de Êxodo, capítulo 20. E aí vamos ler o versículo aqui. Olha só. Vamos ver o versículo 8 em diante? Olha só. Lembra-te do dia de sábado para te santificar, porque em 6 dias trabalharás para toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Versículo 11. Anota a placa aí, meu amigo, olha só. Diz assim, olha. Versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo quanto neles há, e ao 7º dia descansou. Agora a gente volta para o versículo 7, aqui de Apocalipse, bem no finalzinho, olha. O Senhor, aquele que fez a terra, o mar e as fontes das águas. Mais uma vez mostra Cristo como Criador, tá bom? Exatamente, mostra Cristo como Criador, e esse você precisa entender. Se você sabe quem é seu Criador, você sabe que Ele tem capacidade de poder transformar e restaurar a sua vida por completo. Amém? Vamos voltar aqui ao assunto que a gente está falando, que é a respeito da igreja verdadeira. Então vamos entender um pouco mais. Essa igreja, ela teria uma identidade, ela teria uma característica que representaria os seus remanescentes, o seu povo, por onde quer que fosse. E qual é essa característica? É um evangelho eterno. Um evangelho que não muda, um evangelho que é capaz de transformar eu e você. Não é isso? Versículo 17 do livro, capítulo 12 de Apocalipse, fala que esse povo, esse remanescente, o que sobraria dessa igreja, eles teriam um compromisso de obedecer a palavra de Deus, guardando os mandamentos. Lembra disso? Aqui no capítulo 14 de Apocalipse, versículo 17, fala que esses povos, eles guardariam os mandamentos de Deus e teria fé em quem? A fé em Jesus.
Não é isso? Mais uma vez eu repito que o povo de Deus respira esse relacionamento com Deus. E como é que está o seu relacionamento pessoal com Deus? Hã? Você tem gastado tempo para abrir o seu coração para Ele, dizer como é que estão as suas angústias, os seus desafios? Abra seu coração para Deus e deixe Ele atuar na tua vida. Bate um papo com Ele todos os dias. Fala para Ele que o desejo seu é encontrar Ele todas as manhãs. Sabe? De poder bater um papo, falar quais os seus planos, qual é o seu desejo. Não deixe Cristo fora dos seus planos. Deixe Cristo trabalhar na tua vida, tá bom? Muito bem. Então vamos ver qual seria esse movimento mundial. Onde foi profetizado isso ou onde que foi ordenado para que esse povo pudesse ir a todos os povos, como está escrito aqui no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 6. Vamos só ler aqui antes de voltar para lá mais uma vez? Olha. Vi outro anjo voando pelo céu, pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Tudo bem? Independente de qualquer dialeto, de cultura ou de povo, Deus iria sempre levantar alguém que ia viver esse evangelho eterno. Vamos soltar comigo no livro de Mateus, capítulo 24 e versículo 14. Nós vamos ver qual seria esse movimento que iria levar essa mensagem lá, tá bom? Capítulo 24, versículo 14. Olha só. Olha o que Cristo está dizendo aqui. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Esse movimento foi levantado por Jesus Cristo. Amém? Esse povo foi levantado pela ordem de Jesus Cristo. Seria alguém que iria viver essa mensagem, que não importa onde que ele fosse, a mensagem de Deus seria o centro da tua vida, a vida deles. Enquanto eles vivessem, eles iam anunciar Cristo para as pessoas. Portanto, eu e você precisamos entender que a vontade de Cristo para mim e para você é que façamos parte desse povo que levar essa mensagem. Jesus Cristo te chama. Chega de viver na hipocrisia, seja de viver longe de Deus, chega de viver alimentando a natureza que te afasta de Deus. Será que você tem a certeza desse relacionamento com Cristo? Será que você consegue visualizar essa transformação que Cristo fez na sua vida todos os dias? Esse movimento faria parte das pessoas que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. As pessoas que recebem essa ordem de Cristo para ser embaixador dele, representando o reino dele, chamando as pessoas para voltar para Jesus Cristo. Tá bom? Muito bem. Algo interessante desta igreja também. E por que é interessante eu e você notarmos o que está escrito? Vamos só de 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler aqui o versículo 14 e 15, tá bom? 1 Timóteo, capítulo 3. Versículo 14, versículo 15, diz assim, ó. Eu escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. Esse aqui é o apóstolo Paulo falando com Timóteo e para que Timóteo pudesse transmitir isso à igreja ali. Ele fala o seguinte, ó. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Amém? Muito bem. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que a igreja de Deus, ela é coluna, ela é baluarte da verdade. A verdade tem que estar nítida no teu relacionamento com as pessoas. A verdade tem que ser algo presente na vida das pessoas. Cristo hoje te chama para fazer parte do movimento profético que foi profetizado no livro de Daniel, que surge no mundo a partir de 1844. Se alguém falar para você que nós estamos vivendo no tempo do fim, não acredita. Mas Marcos, por quê? O tempo do fim, profeticamente, começou em 1729. Estamos não mais vivendo no tempo do fim, mas estamos vivendo do fim do tempo. Quero dizer para você que a humanidade está beirando os seus últimos dias, como eu e você conhece. Cristo está às portas. Esse mundo está como alguém que está não mais suportando, mas está suplicando por aquele que restaura todas as coisas. Quer você fazer parte desse povo? Procure, então, esta igreja que guarda os 10 mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus. Aprenda os 10 mandamentos. Tenha em mente quais são os 10 mandamentos. Lembrando que os 10 mandamentos está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3 até o versículo 17. Leia a palavra de Deus. Seja alguém alimentado pelo poder que emana dos altos céus. Tá bom? E para nós,
É um prazer poder compartilhar essa palavra com você. Lembre-se disso, o povo de Deus, e obedecer e guardar a... Lembrando que nós temos um compromisso de viver essa mensagem que foi dada por Deus para cada um de nós. Esse evangelho que nós vivemos não é um evangelho barato, é um evangelho eterno que transforma a vida de pessoas. Cristo nos chamou para fazer parte desse movimento. E toda vez que eu e você abrirmos a nossa boca para falar desse evangelho, o poder do Espírito Santo vai usar eu e você para que essa mensagem receba poder para levar a transformação à vida de outras pessoas. Então agarre a essa esperança. Você não faz parte de algo qualquer, você faz parte de algo grandioso. Você faz parte de um movimento que foi profetizado, você faz parte do movimento profético. Erga a tua cabeça, porque a minha e a tua redenção se aproxima, que é Jesus Cristo. Feche seus olhos e vamos orar. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos deu a oportunidade, junto com parte do texto sagrado, e aprender o teu querer para as nossas vidas. Entendemos, ó Deus, que muitas vezes o que fazemos não te agrada, portanto, perdoe, Senhor, os nossos pecados e resgata-nos, ó Deus, da nossa condição e permita que nós possamos viver e contemplar a tua glória a cada instante. Toma o teu povo em tuas mãos espalhado por esse planeta, Pai. Nos batiza com o poder do Espírito Santo, derrama sobre as nossas vidas a chuva serôdia. Senhor, nos dê palavra, nos dê força, nos dê autoridade para levar o teu evangelho a outras pessoas. Senhor, a tua palavra está aberta em nossas vidas. Por favor, Pai, permita que ela faça essa transformação que o Senhor deseja. Tira de nós, Senhor, essa natureza pecaminosa e coloca em nós, Senhor, um coração novo. Transforma-nos, ó Pai, para o teu reino. Ergue a tua igreja, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser essa igreja triunfante, não simplesmente militante, mas reaviva, Senhor, a tua obra em nossas vidas. Usa cada um dos teus filhos, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a odiar o pecado, mas amar o pecador e ir atrás dele para juntos poder trilhar rumo à Canaã celestial. Nos habilita, Senhor, para o teu reino. É que eu te peço por Jesus. Amém. Mais uma vez, obrigado, Pedro, também, por você estar aqui com a gente. Que Deus abençoe você. A você que está nos assistindo, meu muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, Desbravando as Escrituras. Assista os vídeos que estão lá. Faça seu comentário, dá o seu like, dá o seu joinha, né? Coloca lá, ativa o sininho de notificação para toda vez que lançarmos um vídeo novo, você for a primeira pessoa a entender que já tem um vídeo novo ali, dá para assistir. Nosso objetivo é poder levar essa mensagem de fé e esperança para as outras pessoas. Porque enquanto Deus permitir que eu e você existimos, nós iremos ser o sal dessa terra, a luz do mundo, como Cristo diz. Deus abençoe sua vida, mais uma vez obrigado, e que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.